Hoje, dia 9 de maio de 2026, vim aqui gravar essa pequena mensagem para minha mãe. Eu queria me expressar, né? Falar para ela o quanto ela é importante para mim. Dizer a ela que sem ela eu não seria nada. Eu não seria hoje o que eu sou. Se hoje eu sou a mãe que sou, é graças a ela. Porque ela sempre foi o alicerce lá de casa, né? Ontem eu me vi lendo um texto e eu fiquei muito emocionada. Porque falava muito sobre o que a gente já viveu e passou, né? Porque a minha mãe é uma guerreira. Ela sabe do que eu tô falando. Desde pequena eu cresci vendo a minha mãe trabalhar para levar o sustento para casa. Muitas vezes ela não tinha tempo pra gente, mas ela sempre tentava tirar um pouquinho, nem que fosse assim, pra poder cuidar da gente. A gente era tudo pequeno, né? Eu lembro como se fosse hoje, ela ia trabalhar e a gente ficava com a minha avó. Nesse tempo a minha avó ainda era viva. E eu me lembro que a gente nunca tinha ido no passado Natal junto, né? Assim, pra comemorar, porque a gente não tinha condições, a gente era pobre, igual diz o povo, né? E, e aí a minha mãe trabalhava numa fábrica que tinha antigamente. E a minha mãe saía de casa às vezes 5h40 da manhã pra ir trabalhar. E eu me lembro que ela ia na rede dos dois meninos, né? E na minha, beijava cada um de nós. E eu abri o olhinho assim, eu pequenininha, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, e ela dizia, fiquem com Deus, que eu vou atrás do sustento, né? E aí minha mãe ia trabalhar, a gente passava o dia na casa da minha avó, e 10, 11 horas da noite ela chegava. E, mãe, eu queria lhe dizer que a senhora é uma guerreira. E eu tenho muito orgulho da senhora, porque graças à senhora eu me tornei essa mãe que eu sou hoje, graças a Deus. Eu sou uma mãe muito protetora, igual a senhora tentava proteger a gente de toda forma, pra nada acontecer. A senhora sempre guiou a gente pro caminho do bem, dando os conselhos. A senhora, sempre que tinha um tempinho, a senhora ia nas reuniões de escola. Não era sempre porque a senhora sempre estava ocupada trabalhando, né? E eu tenho tanto orgulho da mulher que a senhora é hoje, que até hoje a senhora trabalha. E às vezes, quando a gente tá tudo reunido, né, eu digo assim, mãe, a senhora trabalha pra que tanto? E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, por que a minha mãe trabalha tanto? Sendo que a gente já tá tudo criado, né? Ela se acostumou a essa vida de trabalhar, e eu acho tão bonito. E quando eu saí de casa cedo, né? Eu fui a minha primeira viagem, e eu não escutei o seu conselho, né? Me lembro como se fosse hoje, cheguei 5 horas da manhã na casa da senhora, falando, mãe, eu tô indo pra São Paulo, e eu queria que a senhora me abençoasse. A senhora disse o quê? Não vai, que não vai dar certo. Se eu tivesse colocado o pé na parede e não tivesse ido, escutar da senhora, né? Não teria passado por tudo que eu passei. Em todo momento a senhora tentou é, me aconselhar. No ano passado foi o ano que eu mais sofri, né? 2 anos atrás foi o ano que eu mais sofri, que eu tive a minha perda. A senhora acompanhou a minha primeira perda, depois acompanhou a segunda perda, depois quase acontecia a terceira perda. E a senhora todo tempo orando, pedindo oração, me colocando nas suas orações da igreja, colocando o Heitor, porque não foi fácil. E a senhora me acompanhou. Então aqui, mãe, não é pra contar minha história, não é pra me vitimizar, é pra agradecer pela mulher guerreira e foda que a senhora é. E eu toda vez que eu tô em frente ao espelho, eu digo, Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe, porque a minha mãe é uma guerreira. A gente já enfrentou tanta coisa junto, a senhora já me deu tanto conselho, né? E mãe, obrigado por cuidar tão bem dos meus filhos, por amar tanto eles. Quando a senhora tá aqui em casa, é nítido ver como eles amam a senhora. E saber que eles recebem o mesmo amor que um dia eu senti, e eu recebi, e o cuidado, porque a senhora cuida deles com... Às vezes eu digo assim, meu Deus, a minha mãe não mudou nada. Às vezes eu vejo a senhora cuidando da Laura, e eu fico imaginando, quando eu era pequena, e a senhora me dava aquele abraço, e a senhora abraça ela. Eu fico muito emocionada, sabe? Porque a minha infância não foi fácil. E hoje poder gravar esse vídeo e dizer que a senhora é a melhor mãe do mundo, pra mim é muito prazeroso, porque tem muita gente que não tem mais nem sua mãezinha pra abraçar, igual a senhora não tem. A minha avó deixou a gente muito cedo, tá com 16 anos que a minha avó faleceu, né? E eu fico me perguntando como é que a senhora aguenta, porque se fosse eu não aguentaria. E a senhora é forte, viu? Graças a Deus. E eu tô aqui só pra lhe dizer que a senhora é uma guerreira. Eu queria que a senhora soubesse, né, que a senhora é o alicerce, que sustenta a minha vida. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a senhora, porque a senhora é um exemplo de persistência, de amor e de carinho. Obrigado por ser essa mãe que a senhora é.